Pessoal, eu só queria gravar esse vídeo bem rápido sobre uma coisa que me incomoda bastante. Eu não vou me demorar muito nesse assunto, mas eu acho engraçado como ele é repetido como uma verdade absoluta e as pessoas tomam isso como realmente uma questão que você não pode nem duvidar. É basicamente a história de que o imperialismo americano existe, é real, ele invade outros países pelo petróleo e principalmente não só pelo petróleo, mas também para saciar a sede da indústria das armas americanas. Isso é um mito, uma mentira espalhada de diversas formas distintas que tem como pano de fundo, e é só isso que eu vou me concentrar, como pano de fundo a ideia que o pacifismo leva ao pacifismo. Na verdade, a história mostra que o pacifismo leva à guerra em diversas situações, só que essa guerra muitas vezes ela causa um dano tão grande, mas tão extenso, que ela é atribuída a condições, digamos, extraterrestres, basicamente, e em nenhum momento se questiona, olha, será que essa guerra não ocorreu exatamente por um excesso de pacifismo exacerbado em um dado momento que foi divulgado? Será que esse dano todinho que ocorreu agora não foi exatamente por um desejo desenfreado de dizer que a paz buscada por um lado só, ela será alcançada pelo outro lado? E assim, eu acho que eu poderia usar muitos exemplos. Eu poderia dizer, por exemplo, que a Segunda Guerra Mundial causou, sei lá, não sei quantos milhões de mortos, 30, 40 milhões de mortos, exatamente por causa de um excesso de pacifismo, quando se houvesse uma guerra anterior àquilo que tudo Hitler estava fazendo, teria causado, sei lá, 1 milhão de mortos. Aí você diz, mas 1 milhão de mortos ficaria na conta de quem causou a guerra. Porque ele saberia que causaria uma guerra que matou 30 milhões. Então, quando você diz assim, eu sou pacifista, você está presumindo que essa situação ela é compartilhada por todas as pessoas da Terra, em todos os momentos, no futuro, não só agora, como futuro próximo e futuro eterno, basicamente. Ou seja, o pacifismo ele tem que ter um limite. Você não pode ser pacifista individualmente, você não pode ser pacifista isolado do mundo, você tem que ter um movimento pacifista em que todas as áreas concordem ao mesmo tempo. Isso é praticamente impossível de acontecer. Então você tem que ser pacifista no limite da possibilidade do pacifismo, até onde você deve entender que uma guerra antecipada, uma guerra anterior, ela poderia sim ser muito mais benéfica e causar menos mortes, que esse é o ponto fundamental, do que uma guerra posterior, quando muitas vezes o dano já está feito. Como por exemplo é o caso da Venezuela, tem aqui perto uma invasão à Venezuela americana, que até hoje estaria sendo criticada, mas se os Estados Unidos tivessem invadido a Venezuela sei lá, há 7 anos atrás, o dano seria bem menor, mas todo mundo acusaria ele de imperialista, tá atrás do petróleo, blá blá blá, e a indústria americana. E exatamente por essa crítica, na minha cabeça, mentirosa, é que exatamente ele evita que coisas como essa aconteçam. O Brasil evite de invadir a Venezuela, evite de invadir a Cuba, e os seus povos sofram miseravelmente durante anos e anos e anos e anos seguintes, sem parar, como se fosse uma coisa normal. É um problema de soberania do povo. Assim, o governo, ele toma todos os meios de comunicação, ele toma todos os meios de opinião, e aí é um problema de soberania dos povos, o que é claramente uma piada. Só seria de soberania do povo se houvesse no mínimo uma democracia saudável. Canto nenhum do mundo existe nesses países, tipo como Coreia do Norte, como China. Assim, e essa ideia de pacifismo presume que eu fazer de conta que o meu país não está na guerra com aquele outro país, teoricamente as coisas estão boas e as milhões de pessoas que estão morrendo lá não interessa. Dando um exemplo claro, como a questão do Vietnã, né, que é dito mentirosamente mais uma vez, ou uma falácia dizer que os Estados Unidos perdeu a guerra do Vietnã. Os Estados Unidos não perdeu a guerra do Vietnã, os Estados Unidos perdeu o clima para a guerra do Vietnã, e com a perca desse clima para a guerra do Vietnã, ele teve que se retirar no momento que ele literalmente ia conquistar a guerra, ia acabar com o Vietnã do Norte, e o resultado foi que quando os Estados Unidos se retirou, e ninguém fala isso, né? As, sei lá, 50 mil mortes de soldados americanos gerou uma morte de quase 1 milhão e tanto de vietnamistas, de Vietnã, eita, essa palavra aí, do Sul, né? O povo do Vietnã do Sul sofreu bastante na mão do Norte e ninguém liga, né? Parece que quando a guerra acabou, as mortes acabaram. Na verdade, não. Foi um massacre que houve do Norte em relação ao Sul, e até hoje o Vietnã é um país comunista, apesar de ser bem diferente do que era antes, mas até hoje é comunista, talvez causando massacres sucessivos à sua população por diversos anos na frente. Que é um país, inclusive, que não tem grandes reservas de petróleo, né? E o povo não usa isso como exemplo para a guerra da briga americana, né, com o petróleo, assim por diante.
Então, um exemplo que eu poderia dar, só para encerrar esse vídeo rápido, é falar sobre a União Soviética. Quando os Estados Unidos descobriu a bomba atômica, ele lançou a bomba atômica, eu me lembro que o presidente americano, eu não lembro se, acho que foi FDR, né? Roosevelt, né? Roosevelt ou... foi Roosevelt, não sei, agora eu tô confundindo, ou ele com outro lá. De toda forma, ele Truman? Não. Bom, de toda forma, ele perguntou quando é que a União Soviética poderia ter essa bomba, e foi informado a ele que em coisa de 5, 6 anos eles já teriam capacidade de ter a bomba. Então ele cogitou a possibilidade de invadir antecipadamente a União Soviética, acho que na década de 50, no começo da década de 50, mas descartou provavelmente pelo pacifismo, né? A guerra, pacifismo. O resultado prático foi que milhões de pessoas morreram por causa do regime soviético, que influenciou depois outros milhões de outros países para também fazer as suas revoluções comunistas, e milhões de pessoas, milhões de países, mas diversos outros países, e depois milhões de pessoas morreram por causa disso, em nome de um pacifismo que diria, olha, eu não quero brigar, e por causa disso o inimigo se fortalece, e quando ele se fortaleceu o suficiente e conquistou os povos ao redor, o dano já estava feito, já era, e a indústria bélica americana não teve a sua guerra, né? Meu Deus do céu. É de uma simplicidade de absurdo, absurda. Uma pessoa que provavelmente não conhece a história sabe que pacifismo nunca é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, ela teria que ser buscada concretamente dos dois lados, que não é o caso. Por exemplo, recentemente os acordos de não proliferação nuclear era com o americano, era com os Estados Unidos, a Rússia, né, e a China, e a Rússia continuava fazendo lá suas bombas, que é basicamente uma piada, né? Países autoritários não têm o mínimo respeito por contratos internacionais, como a China mesmo, é o maior poluidor, e o povo está fazendo passeata de clima nos países ocidentais, que são aqueles que mais respondem a estímulos de pessoas onde a opinião delas de fato é respeitada, né? Nesses países onde a opinião não é respeitada, o povo está nem aí com isso, e eles são os piores poluidores, são os que se armam mais, são os que se preparam mais para a guerra. E aqui o mundo ocidental fica sempre discutindo, né, o ar, a fortaleza, a natureza, as coisas lindas do mundo, esquecendo que o mundo real é duro, ele é maléfico, e se você não tomar cuidado, ele toma conta da sua vida, né? Acho que é até uma questão que é interessante, porque de certa forma o mundo ele é também um reflexo do seu ser, né? O ser humano, que é todo paz e amor, ele acaba assimilando todo tipo de comportamento negativo, inclusive, na minha concepção, pecados e erros, que ele trata como besteira. Mas por quê? Porque ele quer tratar o ser humano como essencialmente bom, porque claramente ele não é. Isso se representa não só internamente no ser humano, como em toda a humanidade, em todos os sistemas políticos que são consequências de ações humanas. Então, só para fazer esse vídeo para dizer que, muitas vezes, a guerra ela é necessária, importante, e o momento em que ela é feita é crucial. E uma guerra peremptória, uma guerra que vem antes de um mal maior, ela só pode ser acusada se não tivesse em vista as consequências da proliferação daquele país, daquele regime, caso as coisas não acontecessem. Então, dizer que toda a guerra é única e exclusivamente de questão beligerante, né, da indústria armamentista americana, imperialismo americano, é de um pensamento infantil inacreditável, e a história mostra que é exatamente o oposto. Não estou dizendo que isso não influenciou, claramente isso influenciou, claramente isso é importante, claramente os milhões e bilhões de dólares de gastos influenciam essas decisões, mas que isso não pode nunca ser tomado como o motivo, o principal motivo. Existem outros motivos de pano de fundo, e a própria Guerra Fria com a União Soviética, e agora a Guerra Fria com a China, tem mostrado isso. Mas assim, o dano já tinha sido feito, e aí se arrastou-se por 50 anos, massacrando os povos do mundo ao redor, né, que foram influenciados por esse regime. Então, só lembrando que não acredito nessas narrativas que muitas vezes são construídas por esquerdistas ou pessoas que divulgam isso na imprensa, usam de dados pingados, escolhidos para mostrar a sua opinião, mas a história mostra que eles estavam errados, como todos os intelectuais e conhecedores da época diziam que o Chamberlain, né, que fez o acordo lá com Hitler, estava certíssimo, enquanto que Churchill era o cara chato que ficava reclamando de Hitler o tempo todo, dizendo que ele nunca deveria ter se rearmado. Como consequência, 40 milhões de pessoas morreram, quando uma guerra
bem feita ou um ataque bem realizado na Alemanha poderia matar o quê? 150, 500 mil pessoas no máximo. Só para lembrar desses pequenos detalhes da história, como esses existem diversos. Não estou dizendo que toda a ação americana é correta, mas estou dizendo que esse contexto geralmente é ignorado quando se ousa criticar dos Estados Unidos ou de qualquer outro país que tenha boas intenções, como a própria Inglaterra ao longo da história, de resolver alguns problemas antes que eles se tornem grandes demais para ser solucionados de maneira simples. É isso aí, pessoal.